Quando falamos do bem-estar dos animais, é comum relacionarmos esse assunto aos cuidados com a saúde física dos pets, né? Mas você sabia que eles também necessitam de cuidados com a saúde mental? Pois é. Cães e gatos também têm suas emoções e sentimentos e podem enfrentar desafios relacionados ao estado emocional. Por isso, é fundamental estarmos atentos. Para nos ajudar a compreender melhor a saúde mental dos pets, eu recebo aqui no estúdio a médica veterinária Alexia Ribeiro. Alexia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Então, assim, já vamos começar a falar desses transtornos, né, Alexia? Hoje, quais são os principais transtornos que podem afetar a saúde física dos nossos pets? Os transtornos mais comuns, né, que a gente vê na nossa rotina, são relacionados a alterações inflamatórias, principalmente em gatos, né? Os gatos possuem quadros recorrentes de cistites inflamatórias que podem levar, né, a um quadro de infecção nas vias urinárias. Alterações gastrointestinais também podem acontecer, como os vômitos e diarreias. O cão, principalmente, né, ele pode apresentar muitas dermatites por lambedura ou por se morder demais por comportamentos compulsivos. Alterações de comportamento mesmo, agressividade, ou o animalzinho passar a se esconder mais durante o passar do tempo, são essas alterações. E o que causa, assim, essas alterações, como é pra gente também, por exemplo, a gente fala muito da ansiedade, da depressão, do estresse, no caso dos pets também? Sim, eles também possuem, né, quadros de ansiedade, de depressão, de estresse, e isso principalmente na mudança de rotina. Entendi. Eu quero muito te perguntar sobre as causas, né? Assim, o que realmente causa. Você já adiantou a mudança da rotina, isso é muito interessante, porque é o tema da nossa enquete que eu já vou chamar agora, né? A gente publicou lá no Instagram da TV Horizonte a frase: mudanças na rotina podem afetar o estado emocional dos pets. Será que isso é verdade ou será que isso é um mito? O que você aí de casa acha, né? A gente perguntou para os seguidores e eles votaram. Só que antes de exibir aqui esse resultado, eu quero convidar você que está assistindo o nosso programa, não é seguidor do Instagram da TV Horizonte, vai lá, segue o nosso perfil, você vai poder interagir com o nosso programa, participar dessas enquetes, né, dar a sua opinião e vai ser muito legal, a gente vai ficar muito feliz de ter você por lá. Mas olha só, vamos então ver o resultado dessa enquete. Mudanças na rotina podem afetar os pets emocionalmente. Olha só, Alexia, 80% dos nossos seguidores que participaram dessa votação acreditam que é verdade, mas tem 20% que acredita que é mito. E aí? É verdade, tá? A principal causa, né, de ansiedade e estresse no animalzinho, ele está relacionado a questões de rotina, né? Às vezes um tutor que está ficando mais tempo fora ou dentro de casa, né? Às vezes tem uma visita que vai para nossa casa ficar um tempinho a mais. Isso pode irritar um pouquinho o animal, pode fazer com que ele crie comportamentos de ansiedade, de estresse. Questão também de mudança de alimentação ou mudança de hábito durante a rotina do animal, tudo podem levar a um quadro de doença mental. Então, qualquer situação, qualquer alteração, né? Às vezes, até mesmo a troca de lugar, somente o gato, ele costuma sentir muito. A troca de lugar que você coloca a vasilhinha, que é onde ele estava acostumado a comer, você faz essa troca. A troca de alimentação pode levar a doenças Imagina mentais. que você mudar, né? Fazer uma mudança, trocar de casa pode ser algo impactante também, né? Muito, principalmente. São mudanças que a gente fala que são mudanças mais graves, né? Mas às vezes pequenos detalhes já fazem com que eles fiquem estressados. E eu fico pensando numa questão, Alexia, e eu queria que você esclarecesse pra gente, porque assim, a pandemia de Covid-19 trouxe diversas mudanças, né, nas nossas rotinas. Muitas pessoas ficaram trabalhando de casa, né, gente? O home office veio. Muitas pessoas ainda fazem o home office hoje em dia, às vezes tem um esqueminha ali meio híbrido, tá em casa, não tá. Mas assim, por um longo período, o tutor ficou o tempo todo em casa. E aí, de repente, ele já não tá mais todos os dias em casa e, de repente, já não tá mais em casa, né? Isso pode ter afetado muito a saúde mental dos pets? Sim, com certeza. No começo da pandemia também, o animalzinho, ele sofreu um certo estresse do tutor começar a ficar mais em casa também do home office. Então, tivemos problemas, né, na rotina clínica relacionados a isso. Aquele tutor que antes estava acostumado a ficar, né, longos períodos fora de casa, que é a rotina da maioria dos nossos tutores hoje, começaram a realmente ficar mais tempo dentro de casa. E aí começou também a mudar hábitos alimentares, né? A gente tem visto também maior índice de obesidade, trans e pós-pandemia, o que acarreta problemas para o animalzinho também.
E aí veio com isso a era pós-pandemia, né? Onde o trabalho físico, né? O trabalho no local, o trabalho no local voltou a acontecer e o animalzinho passou a ficar mais tempo sozinho também. Então, assim, a gente tem tido problemas com isso também. Pois é, eu ia até te perguntar, assim, se vocês estão vendo muitos casos nos consultórios, vocês estão recebendo essas situações recentemente, como que tá? Tem visto sim, né? Aumentou muito o índice de animais obesos, principalmente, mas temos também problemas com aqueles animaizinhos, né? Que começaram a criar hábitos, às vezes compulsivos, começaram a manifestar sintomas de problemas físicos, né? Por causa da ausência do tutor, que antes estava acostumado e agora não está. Então, tem aqueles animaizinhos que param de se alimentar por causa disso, ou reduziram a quantidade, né, de comida ingerida durante o dia. E esses problemas relacionados à saúde mental, eles são mais comuns em cães ou em gatos, ou não tem essa diferenciação? Não tem essa diferenciação, né? É claro que cada espécie vai manifestar esses sintomas de forma diferente, né? Mas não tem muita distinção. Geralmente, na questão de doença física, a gente vê mais em gatos na rotina hoje, tá? Mas também pode afetar cão. Sim. E a gente falou, né, Alexia, dessa questão da rotina, mas o que mais pode afetar os pets emocionalmente, além dessas pequenas alterações no dia a dia? O mais comum são essas pequenas alterações do dia a dia, mas às vezes, né, um tutor que mudou de casa ou um novo animalzinho. Igual ela disse, né, a questão alimentar também contribui, às vezes a mudança no hábito alimentar, a questão de antes fazer muito exercício e agora está fazendo menos, ou ao contrário, né, às vezes fazia pouco exercício com o tutor mais dentro de casa, começa a fazer menos exercício, então isso tudo influencia. Então a gente volta a dizer que qualquer alteração pode influenciar. Pode influenciar. Agora, eu queria que você falasse assim para o tutor que está assistindo a gente assim e não sabe como identificar, por exemplo, como que eu sei que o meu pet ele está passando por uma situação assim relacionada à saúde mental, né? Você já falou de alguns sintomas, mas assim, quais são os sinais que o pet dá pra gente? Geralmente, né, o problema mental, ele é multifatorial, então às vezes vai ter mais que um fator influenciando, mas às vezes eles manifestam pra gente alguns sintomas que você fala, opa, tem alguma coisa de errado. Exemplo, né, um animalzinho tem o hábito de fazer certo tipo de coisa, é da rotina, e aí do nada ele para de fazer, então a maior queixa do tutor fala assim, o meu gatinho antes fazia xixi 3 vezes ao dia e agora ele está fazendo só uma. Ou, né, começa a fazer xixi fora do lugar, que não é comum, né, marcar territórios. Outra coisa, o animalzinho que antes não era agressivo começa a manifestar, né, comportamentos agressivos ou comportamento de se esconder demais, fugir da interação com outras pessoas, parar de alimentar ou se alimentar de forma muito compulsiva. Tem animalzinho, né, que pode se automutilar, apresentar comportamentos destrutivos, como se machucar, até ferir, lamber a patinha até virar uma dermatite. Nossa, são muitos sinais, então que o tutor pode ficar atento, né? Agora, caso esse tutor perceba o animalzinho nessa situação, Alex, o que ele deve fazer? Qual que é a orientação? Ele vai procurar um veterinário? Como que é? Isso, a orientação é sempre, né, procurar um veterinário para que se descarte doenças físicas, né? E alterações comportamentais também. Hoje já existe, né, veterinários especialistas em comportamentos, psiquiátricas veterinárias mesmo. Entendi. E aí, assim, a dica que você dá é essa, né? Ao menor sinal leve, né? Porque quanto antes a gente conseguir diagnosticar um problema, seja ele físico ou mental, as chances de sucesso, as chances do animalzinho, né, ficar com o bem-estar, retornar com o seu bem-estar, aumentam. E você falou do diagnóstico, né? Diagnosticar. Porque, assim, como que você fecha um quadro no pet? Porque a gente falou aqui sobre a questão, nossa, dos humanos, né? Assim, o diagnóstico é clínico, não tem exames. No caso do pet, é da mesma coisa. O diagnóstico é clínico, né? Você vai fazendo diagnóstico de exclusões, avaliando a rotina do animalzinho, procura descartar, né? Se em casa está tendo algum fator que pode estar ocasionando esses acontecimentos, por menor que forem. Sim. E o tratamento, Alexia? Como que é feito esse tratamento para ajudar esse pet, para garantir o bem-estar, a qualidade de vida dele? Aí o tratamento vai depender, né, da espécie e do que ele for diagnosticado, né, de qual alteração ele vem apresentando. Alguns tratamentos, né, são feitos com
existe já terapia para animaizinhos, terapia comportamental. Alguns animaizinhos precisam fazer o tratamento associado, que seria a terapia comportamental, mais o uso de medicações ansiolíticas ou homeopatia, né? E aí mudar também o manejo, a rotina do animal em casa para tentar minimizar o estresse. Perfeito. Olha, para a gente já caminhar para o finalzinho aqui da nossa conversa, Alex, eu queria que você desse uma orientação para o tutor que está assistindo a gente de como que ele pode manter a saúde mental do pet dele em dia, né? Assim, ações do dia a dia. Porque eu penso que as atitudes do tutor vão refletir na saúde mental do pet também, né? Claro. Então, o que esse tutor deve fazer para que o pet fique bem? Claro, né? A principal coisa é manter o enriquecimento ambiental. Então, se aquele animalzinho que às vezes está com a companhia do tutor ou não, ele precisa ter, né, brinquedos que são interativos. No caso de gatinhos, nichos suspensos, os gatinhos gostam muito de alturas, brinquedos com bolinhas. Fazer, né, no caso de cão, que costuma se fazer mais passeios, passear sempre com o animalzinho frequentemente, manter a rotina de exercício físico em dia, né, manter uma rotina para o animal, evitar mudanças muito bruscas, tão rápidas assim. Se for fazer uma troca de alimentação, fazer ela de forma gradual, né? Se for ter algo muito rápido na mudança, tentar adaptar o animal a isso ou criar medidas para que eles sofram menos. E assim, a questão do enriquecimento ambiental é o que eu julgo ser mais necessário. É dar atenção, né? Com Assim, prestar certeza. atenção no comportamento. Né? E ninguém melhor do que o tutor para conhecer seu próprio animal. Então, se o tutor está, né, falando com a gente, doutora, tem algum problema? Doutora, está tendo algum problema? Ele não era assim e agora está? Alguma coisa de errado está acontecendo.